Bom, galera, salve aí pra todos. Bora lá projetar o nosso domingão aí, sempre o Dia Internacional do Futebol, né? Muitos jogos aí, apesar de particularmente eu gostar mais, até ter gostado mais do sábado aqui em termos de grade, né? Do que desse domingo, mas bora lá falarmos aí do que temos, né, de mais interessante pra esse domingão aí de muitas opções. Buenas, galera. Buenas, Mari. Um abraço para ti, abraço para todo mundo que tá com a gente aqui na Academia das Apostas Brasil. E vamos combinar. Dá para entender muito bem também porque o domingo fica enfraquecido, especialmente na Europa, em relação ao sábado. Afinal de contas, é mais um fim de semana pré-Champions, pré-Liga Europa, Liga Conferência. Então, a gente vai ter, né, um domingo com alguns times já descansando para a rodada especialmente da Liga dos Campeões, rodada final da fase de liga para definir quem avança para as oitavas de final, quem vai pegar vaga para os playoffs e quem será eliminado. Mas ainda assim, um domingo que já tem aí as prévias no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e o calendário também. Nós estaremos com vocês a partir da 1h30 da tarde, horário de Brasília, para acompanharmos Aston Villa e West Ham. Aston Villa e West Ham, 1h30 da tarde, horário de Brasília, 16h30, horas portuguesas. Para esse jogo entre Aston Villa e West Ham, é o seguinte, galera. Nós temos um confronto que, olhando aqui antes da rodada do sábado ainda, ou seja, olhando pela classificação que tínhamos para o início dessa rodada, o Aston Villa em oitavo com 36 pontos tenta chegar pelo menos, na melhor das hipóteses, ao quinto lugar, que é a posição do Manchester City com 38, Newcastle é sexto também com 38, Bournemouth é sétimo com 37. Lembrando que o quinto lugar na Inglaterra leva a Liga Europa. Só que do outro lado está o West Ham, 14º com 26, que pode passar o Manchester United, o Crystal Palace e o Brentford e assumir a 11ª posição do campeonato inglês. Fica o convite para esse jogo, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Na prévia, over 2,5 gols, mais de 2,5 gols, odds 1,70. Algo que aconteceu até aqui em 59% dos jogos do campeonato inglês, que tem uma média inclusive superior a 3 gols por partida. 3,02 gols por jogo é a média do campeonato inglês. O Aston Villa vem de derrota na Liga dos Campeões para o Mônaco pelo placar de 1-0 e no campeonato inglês, por sua vez, está invicto a 4 rodadas, mas com 2 vitórias e 2 empates, sendo que no último jogo empatou com o Arsenal em Londres por 2-2. Olhando para os jogos do Aston Villa em casa, pelo menos a equipe venceu as últimas 2 partidas em seu estádio por 2-1, ganhou inclusive do West Ham, foi agora recentemente, 10 de janeiro, pela FA Cup, pela Copa da Inglaterra por 2-1 e ganhou do Leicester também pelo campeonato inglês pelo placar de 2-1. É até importante dizer que o time do Aston Villa é o quarto melhor mandante, tem 22 pontos, 3 a menos que o melhor mandante Arsenal, ou seja, se a gente olhar só para o Aston Villa em cada do campeonato, mas o quarto melhor mandante do campeonato inglês da Premier League. O time do Aston Villa vai ter o jogo pela Liga dos Campeões e aí eu quero lembrar uma coisa. O Aston Villa, no momento, é nono colocado na Liga dos Campeões, já está matematicamente garantido para os playoffs, mas ainda tentará uma vaga direta para as oitavas de final, que será um grande atalho para o time do Aston Villa. Então, não se assustem se eventualmente o Aston Villa preservar alguns jogadores para essa partida de domingo, porque depois estará enfrentando o Celtic, também na Inglaterra, em Birmingham, na quarta-feira,
pela última rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Já o West Ham, Mari, o West Ham soma 4 derrotas nos últimos 5 jogos. É mais fácil falar da exceção, a vitória, que foi em 14 de janeiro, quando ganhou do Fulham por 3-2. Mas fora isso, tomou 5-0 do Liverpool em casa, tomou 4-1 do Manchester City fora, perdeu para esse Aston Villa por 2-1 na FA Cup no dia 10 de janeiro e acabou de perder na rodada passada para o Crystal Palace, pelo placar de 2-0. Então essas situações aqui são importantes de se destacar. Afinal de contas, a campanha do West Ham não é legal, né? Não é uma campanha que seja condizente com as expectativas que se tinha para esse time ao longo da temporada. Inclusive, olhando para o desempenho do West Ham fora de casa exclusivamente, o West Ham tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas fora de casa. É o 12º melhor visitante do campeonato inglês. Bom, para esse jogo entre Aston Villa e o West Ham, o que a gente pode projetar? Lembrando que, além desse jogo recente da FA Cup, o Aston Villa ganhou na casa do West Ham em Londres por 2-1 em agosto, ou seja, são 2 jogos na temporada. 2 vitórias do Aston Villa pelo placar de 2-1. E mais do que isso, Mari, para quem gosta de levar em conta o confronto direto, o retrospecto, vale dizer que o Aston Villa não perdeu nos últimos 5 jogos contra o West Ham, sendo que nesses 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 empates. A última vez que o West Ham ganhou do Aston Villa foi por 1-0 em agosto de 2022 em Birmingham, na casa do Aston Villa. Desde então não ganhou mais. E se a gente olhar então só para os jogos na casa do Aston Villa, foram 2 vitórias do Aston Villa nos últimos 2 jogos em casa contra o West Ham, as vitórias que travaram uma sequência que antes era de 3 vitórias do West Ham. O Unai Emery, técnico do Aston Villa, não terá o Paul Torres, Ross Barkley e o John McGinn, são desfalques certos por lesão. O Amadou Onana é dúvida e por isso a provável escalação do Aston Villa tem Dibu Martinez, Matt Cash, Konsa, Mings e Diné, com Camará e Tillmans, Bailey e Ramsey, Morgan Rogers e Ollie Watkins no comando do ataque. Destaque desse time do Aston Villa vai para o belga Youri Tillmans, volante dessa equipe, que inclusive fez gol no último jogo do campeonato inglês contra o Arsenal, no empate pelo placar de 2-2, mas acima de tudo, o Tillmans é destaque do Aston Villa no campeonato inglês, não exatamente pelo número de gols, porque esse gol foi o único dele no campeonato, mas porque também tem 4 assistências e, portanto, 5 participações diretas em gols em 22 jogos na competição. O West Ham do Graham Potter segue sem o jamaicano Antônio, que sofreu um acidente automobilístico, Jarrod Bowen e Niklas Füllkrug, além do Jean-Claire Todibo, também são desfalques certos por lesão. O Konstantinos Mavropanos está suspenso porque foi expulso no jogo passado. E a única dúvida é o Crescencio Summerville, se ele terá condições, se ele será liberado pelo departamento médico para jogar essa partida. A provável escalação do West Ham tem Fabianski, Wan-Bissaka, Kilman e Creswell. Summerville, vou colocar ele em campo no sacrifício. Álvares, Soucek e Emerson Palmieri, com Lucas Paquetá, Carlos Soler e o Mohamed Kudus. O principal nome dessa equipe vem sendo o goleiro Lucas Fabianski, vem trabalhando bastante nessa campanha muito irregular do time do West Ham e por isso eu faço um destaque para ele aqui. Mais uma vez, o goleiro polonês deverá trabalhar bastante. Ele tem uma média de 3,6 defesas feitas por jogo nesse campeonato inglês e espera-se que seja muito exigido desta vez também por parte do time do Aston Villa. Então, faço esse destaque aqui para o Fabianski, goleiro da equipe do West Ham, que, como eu falei, deverá trabalhar bastante. Ele, inclusive, é o 5º goleiro que mais evitou gols no campeonato.
tem 2,6 gols evitados, é o quinto goleiro que mais defende, com uma média de 3,6 defesas realizadas por jogo. Tudo isso pesa a favor do Lucas Fabianski como destaque dessa equipe. Fica o convite então, galera, 1h30 horário de Brasília, estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, contamos com todos. É isso. E depois, sim, diga, Mari. Não, só para comentar que assim, acho que por essa análise já dá pra gente ter uma boa noção aí do que esperar dessa partida, né? É claro que o Aston Villa é favorito, só que a que custo, né? 1,53 aí para um time que não fosse a Champions League aí no meio da semana, eu até acharia essa odd próxima do justo, se não até com algum valor, mas para um time que não vai estar 100% focado nesse jogo, né? Por mais que seja aí também uma partida importante na temporada, para mim a cabeça do Aston Villa vai estar lá na Champions, então vou preferir aí não me envolver com esse jogo. Também tenho essa ideia, Mari. Para essa partida, estaremos acompanhando aqui na Academia das Apostas Brasil, 1h30 para o Brasil, 16h30 para Portugal. 17 horas do domingo, 20 horas portuguesas, nós temos Barcelona e Valência pelo Campeonato Espanhol, agendado também para acontecer essa transmissão aqui da Academia das Apostas Brasil. Fica o convite para a galera conferir, fica o convite para a galera acompanhar aqui mais uma live, mais uma transmissão da academia. E aí o que eu quero falar para vocês a respeito desse jogo. Primeiro, que vocês sabem muito bem, né, o que está valendo para a equipe do Barcelona essa partida. O Barcelona perseguindo o Real e o Atlético de Madrid. É terceiro com 39 pontos antes da rodada toda, com o Real Madrid tendo 7 pontos de vantagem, 46 pontos na frente. E o Atlético de Madrid em segundo com 44 pontos, 5 a mais que o Barcelona. Enquanto o Valência, tão tradicional, é só o penúltimo colocado com 16 pontos. E o Valência, no melhor dos cenários, consegue passar o Espanhol, virar o 18º colocado, mas ainda estará na zona do rebaixamento. Já o Barcelona, se empatar, por exemplo, ele pode perder o terceiro lugar para o Atlético Bilbao, que já tem a mesma pontuação que o Barcelona e perde nos critérios de desempate. O Barcelona do técnico Hans-Dieter Flick também está em meio à Liga dos Campeões, vem de uma virada épica, inesquecível, 5-4 contra o Benfica em Lisboa. Aliás, além disso, Mário, o Barcelona tem 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos. A exceção foi empate no último jogo do Campeonato Espanhol fora de casa contra o Getafe por 1-1, que é um problema que o Barcelona vem apresentando há várias temporadas, os jogos contra o Getafe fora. Mas ainda assim, a última derrota do time faz mais de um mês, 21 de dezembro, quando perdeu para o Atlético de Madrid em Barcelona pelo placar de 2-1. O Barcelona vai jogar pela Liga dos Campeões contra a Atalanta na quarta-feira e vale lembrar que o Barcelona já está classificado matematicamente para as oitavas de final. Então, vale muito pouco, para não dizer nada, nessa partida do Barcelona na Champions. É por isso que, pela situação do Campeonato Espanhol, não se surpreendam se o Barcelona jogar full power neste domingo e preservar depois na Liga dos Campeões. É algo que pode muito bem acontecer em virtude da situação do Campeonato Espanhol ser muito pior. O Barcelona, no último jogo em casa, fez 5-1 no Betis pela Copa do Rei, mas perdeu as últimas 2 partidas em casa pelo campeonato. E o Hans-Dieter Flick segue sem o Marc Bernal, o Marc-André ter Stegen, o Inigo Martínez e o Dani Olmo. Todos eles são desfalques. Iñaki Peña, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Alejandro Balde, Marc Casadó, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Rafinha e Robert Lewandowski é a provável escalação do Barcelona para esse jogo contra o Valência. Claro que o destaque desse time
é o Rafinha. Rafinha fez 2 gols na viradaça contra o Benfica. Ele tem 5 gols marcados nos últimos 4 jogos e no Campeonato Espanhol, o Rafinha tem 11 gols feitos com mais 6 assistências distribuídas em 20 partidas apenas. Ou seja, é um tremendo destaque não só do Barcelona, mas de todo o campeonato, de toda a temporada da La Liga. Se espera muito do Rafinha. Vejamos se ele vai entregar. Não seria até um absurdo dizer que ele é o craque do campeonato até aqui, aparecendo na terceira posição entre os artilheiros, só atrás do Lewandowski e do Mbappé. No segundo lugar nas assistências, só atrás do Lamine Yamal. E na soma de gols mais assistências, com as 17 participações diretas, ele só perde para o Lewandowski, que tem 18 participações ao todo. Da parte do Valência, Mari, nessa luta contra o rebaixamento, o Valência pelo menos chega de uma sequência de 4 partidas sem perder, com 3 vitórias e 1 empate, sendo que o Valência ganhou do Eldense fora na Copa do Rei 2-0, empatou fora com o Sevilha 1-1 no campeonato, ganhou do Ourense fora por 2-0 na Copa do Rei e acabou de ganhar da Real Sociedad por 1-0 em casa no Campeonato Espanhol. É muito importante que se destaque isso, que se diga isso. A equipe também tem 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos fora. Tenta uma reação agora e o técnico Carlos Corberán sabe que não poderá contar com o Mukhtar Diacabi e o Thierry Correa. Esses 2 estão lesionados. Rafa Miro, Marsadik e Maximiliano Kaufres são dúvidas para o jogo. Mamardashvili, Fulquier, Tarrega e ainda o Gaziorovski, com a presença na esquerda do Gaiá, é a provável defesa do Valência. Guerra, Barrenechea, Lopes, Almeida e Rioja, com o Hugo Duro no comando do ataque, é o provável time do Valência para pegar o Barcelona. Eu vou falar um pouquinho do José Luis Gaiá, que é o destaque dessa equipe, mas antes disso eu quero lembrar que no confronto direto passado o Barcelona ganhou do Valência por 2-1. Aliás, tem um retrospecto muito favorável para o time do Barcelona. São 9 partidas que o Barcelona não perde para o time do Valência. A última vez que o Valência ganhou foi em janeiro de 2020, quando ganhou por 2-0 em casa. Desde então, o Barcelona conseguiu ao todo 7 vitórias com mais 2 empates. Se a gente olhar para os jogos em Barcelona, Mário, o Barcelona ganhou os últimos 3 contra o Valência, nos últimos 5 ganhou 4, empatou 1, e a última vitória do Valência em Barcelona foi em maio de 2019, quando ganhou por 2-1 fora de casa. E sobre o José Luis Gaiá, que é o meu destaque do time do Valência do campeonato, quero justificar que ele é o destaque porque tem uma assistência distribuída em apenas 7 jogos disputados e defensivamente se destaca também com mais de 2 desarmes realizados por jogo. Olho nele, vai ter trabalho para parar o time do Barcelona. Fica o convite para mais esse jogo que a academia vai estar transmitindo. E é claro que temos vários outros jogos legais e interessantes em outros horários, inclusive um que eu sei que interessa a Mari pré-live, que é Tottenham e Leicester. 11 da manhã para o Brasil, 14 horas, horas portuguesas, 23ª rodada do Campeonato Inglês no estádio do Tottenham em Londres. O Tottenham, 15º, 24 pontos na rodada, pode, no melhor dos cenários, passar o West Ham e Manchester United, além de se igualar em pontos ao Crystal Palace e superar no saldo para virar 12º, mas pega o Leicester, que é penúltimo, precisa muito vencer, tem 14 pontos e uma vitória pode tirar o Leicester do rebaixamento se Ipswich e Wolverhampton perderem nessa rodada. A questão é, o Tottenham chega em meio à Liga Europa, acabou de ganhar do Hoffenheim na Alemanha por 3-2, só que perdeu no Campeonato Inglês as suas últimas 3 partidas e, para ser mais específico, no Campeonato Inglês o Tottenham somou 1 ponto nos últimos 18 que disputou. Nas últimas 6 rodadas do campeonato, 1 empate e 5 derrotas.
Isso é muito preocupante para o Tottenham, que vai jogar de novo pela Liga Europa na quinta-feira, mas pelo menos está no sexto lugar com 14 pontos, já garantido na pior das hipóteses nos playoffs, pré-oitavas. Depende só de si para depois seguir direto para as oitavas de final. Fica esse destaque para o time do Tottenham, que tenta se recuperar, se reabilitar diante do Leicester. E aqui vem algo muito importante, né, Mari? O Leicester perdeu os últimos 7 jogos no campeonato. Antes disso tinha empatado, então fez 1 ponto nos últimos 24 que disputou. Acabou de perder em casa para o Fulham por 2-0. Antes, também em casa, perdeu por 2-0 para o Crystal Palace. Perdeu fora para o Aston Villa 2-1. Perdeu em casa para o Manchester City 2-0. Perdeu fora para o Liverpool 3-1. Perdeu em casa para o Wolverhampton 3-0. Perdeu fora para o Newcastle 4-0. E aí a gente chega na última vez que pontuou no 2-2 em casa com o Brighton. Agora, Leicester e Tottenham no primeiro turno em agosto, Mari, deu 1-1. E antes disso, em fevereiro de 23, o Leicester ganhou do Tottenham por 4-1. A última vez que o Tottenham ganhou da equipe do Leicester foi por 6-2, 3 jogos atrás, em setembro de 22, mas também é verdade que o Tottenham ganhou os últimos 2 jogos na sua casa em Londres contra o Leicester por 6-2 e por 3-1. Para esse jogo, Mari, o Tottenham tem mais desfalques, o Ange Postecoglou não pode contar com Dominic Solanke, grande atacante, goleiro Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Brennan Johnson, Timo Werner, Mickey van de Ven e ainda o Wilson Odobert. Todos esses são desfalques certos por lesão. Ainda tem as dúvidas se o Christian Romero, o Pape Matar Sarr, o Yves Bissouma e o Jed Spence poderão jogar. Se ninguém puder jogar desses todos que eu falei, o Tottenham chegará à marca incrível de 11 desfalques. A provável escalação tem Kinski, Pedro Porro, Gray, Dragozin e Jed Spence, Bentancur, Bergvall e Madison, com o ataque tendo Kulusevski, Richarlison e Heung-min Son. Destaque desse time do Tottenham é o James Maddison, pelo menos dos que devem ir para o jogo. O James Maddison fez gol e deu assistência contra o Hoffenheim na partida válida pela Liga Europa. E no campeonato inglês, o James Maddison tem ao todo um total de 8 gols marcados, com mais 4 assistências distribuídas, 12 participações em gols em 22 jogos. Para pegar o Leicester do Ruud van Nistelrooy, que não terá o Ricardo Pereira, o Abdul Fattah Issahako, o Mads Hermansen e o Wilfred Ndidi, são 4 desfalques certos por lesão, e o provável Leicester tem Stolarczyk, James Justin, Wout Faes, Vestergaard e Christensen, Winks, Sumaré, Ayew, o Elkanus como Mavididi na ponta esquerda e o Jamie Vardy no comando do ataque. É a provável escalação do time do Leicester, que precisa muito reagir, urgentemente precisa reagir o time do Leicester depois de tantos resultados ruins, depois de 6 derrotas consecutivas. Vejamos o que acontece para esse jogo, Mari, mas quero saber o que tu viu de bom pré-live para essa partida que teve no nosso site academiadasapostasbrasil.com a recomendação de se trabalhar com o over 3 gols asiáticos, Mari. Bom, aqui eu vou fazer uma entrada que é perigosa, porque eu vou envolver aí a vitória do Tottenham, né? Só que é o que a gente destacou numa semana aí que muitas equipes estão focadas em outras competições, né? O caso do Tottenham, para mim, aqui é um pouco até o contrário, né? O Tottenham fica bem focado aí mesmo nessa Premier League, porque o problema para eles está sendo aqui, né? E não na Liga Europa. Tem o Elfsborg aí, mas não vai precisar viajar. E acho que é um jogo até bem tranquilo, né? A gente comentava sobre esse novo regulamento hoje aí das competições, que não premia por posição essa classificação, né? Mas tem ali um prêmiozinho a cada vitória, isso é verdade.
Mas não creio que o Tottenham vá estar muito focado aí nessa partida, tá? Até porque preservou jogadores contra o Hoffenheim ali depois que fez o 3-1, né? Depois acabou tomando mais um gol, mas conseguiu sustentar a vitória. Então, vejo aqui a campanha do Leicester, né? Principalmente fora de casa aí, também é lamentável. Marcou 12 gols em 10 jogos, é verdade, mas tomou 27 gols em 10 jogos é muita coisa, né, Leicester? Então, aqui eu fiz aquele mercado combinado, tá? Tottenham vence e mais de 2,5 gols no jogo. É um jogo que o mercado tá esperando muitos gols. Se o Leicester fizer um golzinho, o Tottenham vai precisar cumprir essa linha para vencer o jogo, mas até não vou contar com isso, tá? Não vou trabalhar ambos marcam aqui na partida. Até poderia ir olhar para um handicap -1 do Tottenham, tá? Mas primeiro que nem tem odds mais, né? E segundo que a longo prazo aí eu prefiro realmente estar trabalhando com gols do Tottenham do que com handicaps. Então, duplinha aí, vitória do Tottenham e mais de 2,5 gols no jogo é a minha sugestão para essa partida. Muito bom, galera. Então, para quem quiser começar cedo, já fica essa dica da Mari. Tottenham e Leicester jogam 11 da manhã. Temos outras partidas também no horário. Dentro do campeonato inglês, teremos já jogo rolando no espanhol, teremos bola rolando no italiano, no alemão. Tudo isso está no nosso site academiadasapostasbrasil.com, assim como recomendações dos estaduais, especialmente para os times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Fiquem atentos, confiram as prévias da academia, fiquem por dentro de quem vai para o jogo, que isso faz muita diferença. E a gente espera vocês, 1h30 da tarde, horário de Brasília, para Aston Villa e West Ham, e às 5 da tarde, depois do horário de Brasília, para Barcelona e Valência. Vamos juntos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Baita domingo a todos, valeu, um forte abraço e até lá.